Minuto Bola. Seja bem-vindo, cara amigo ouvinte! Começa pra você mais um Minuto Bola, sob a companhia de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. E no programa de hoje vamos falar sobre algumas polêmicas que estão rolando no futebol, com o craque Marcelinho Paraíba, Ronaldinho Gaúcho e o título brasileiro de 87. Perfeitamente! Hoje, provavelmente, muito provavelmente mesmo, o programa Minuto Bola mais polêmico de todos os tempos. A gente nunca tinha tido num programa só tantos assuntos que levantam várias questões, várias opiniões no mundo esportivo e algumas delas, infelizmente, que fogem um pouco dos gramados, mas que envolvem jogadores que fazem o espetáculo que é o futebol, né? E a primeira delas, como a Lorena já passou a ordem pra gente, nós vamos começar, né, Lorena, falando do caso do Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba é meia do esporte que subiu da Série B agora e é acusado de estupro. Ele foi detido em Campina Grande, na Paraíba, nega todas as acusações e se diz inocente no caso. Exatamente, ele que infelizmente, nós vamos até comentando no decorrer do assunto, não é jogador, já é um jogador que já é recorrente quanto a polêmicas fora de campo, e infelizmente agora teve mais essa que pode lhe render uns bons anos de prisão, infelizmente, né? E você pode contar pra gente, Lorena, como é que todo esse caso aconteceu? O jogador estava acompanhado de 3 amigos em uma festa em Campina Grande, que é a sua cidade natal. Certo. Na faixa das 4h30 da manhã, ele tentou beijar uma mulher de 31 anos. E de acordo com o irmão da moça, que foi quem chamou a polícia, ambos têm ainda um outro irmão que é delegado, a mulher e esse irmão que chamou a polícia. Como ela recusou o beijo, Marcelinho puxou o cabelo dela e a mordeu. Nossa, a gente vê que ele ficou malvado que a menina não quis beijar ele, né? E quanto à identidade dela, não foi... ela foi preservada, a identidade, apenas as iniciais, que é o nome R e C, que deve ser nome e sobrenome dela, que foram divulgados, né? E além disso, o irmão confirmou a questão toda que ele tentou estuprar a moça. E é um caso triste, né? A gente, infelizmente, precisa noticiar o estupro, que é um crime inafiançável para a lei, né? E caso se confirme a pena pro Marcelinho e pros 3 amigos, né, que se encontravam com ele, pode ser aí de 6 a 10 anos de prisão. O triste também, Léo, foi que o jogador é recorrente nesse tipo de polêmica. Pois é, como a gente bem tinha adiantado, parece que além dessa ele já tem mais 3 no histórico dele, né? Isso mesmo. A primeira foi em janeiro do ano passado, em que ele chegou a ser condenado a 6 meses de prisão em regime aberto por ter agredido um homem em uma casa de shows em junho de 2004. Até pelo parecer, essa casa de shows também foi em Campina Grande, na Paraíba, da mesma forma com que ele agora foi preso numa festa na mesma cidade, né? Cidade natal onde ele nasceu. A segunda como que foi? Em 2002, quando defendia o Hertha Berlim, foi detido na Alemanha por dirigir aparentemente bêbado em alta velocidade. E anos mais tarde, no Wolfsburg, também da Alemanha, se envolveu em uma briga numa boate, teria quebrado uma garrafa de cerveja no rosto de um outro cliente. Pois é, nossa, é um negócio triste mesmo, né? E acaba que a gente se trata de uma pessoa que não é a primeira vez que apronta, né? Mas assim como no caso do Jobson, né, que nós falamos ontem no programa, ele que está recebendo uma segunda chance no Botafogo, mesmo já sendo um jogador polêmico fora de campo, né? A gente torce para que no fim das contas o Marcelinho tenha o mesmo destino, né? Apesar de talvez ele não poder voltar como jogador, né, devido à idade, ele que já tem 36 anos, mas que as portas para o futebol não se fechem com esse caso, né? E ainda está tudo sobre investigação, Léo. Ah, com certeza. Pode ser que ele realmente seja inocente nesse caso, se livre de penas maiores que pode obter. Eu acredito que o caso está muito mal contado, né? Eu acredito que talvez ele seja inocente. A princípio foi apenas as acusações, né, do irmão, que teve a irmã dele sendo quase, né, ameaçada de estupro, e acaba que a gente precisa ver os casos direitinho para saber se o Marcelinho Paraíba tem culpa, que se realmente é verdade que ele tem, deve pagar todas as consequências que o caso reserva, né? A nossa segunda polêmica, essa já é um pouco mais dentro de campo, a respeito do Brasileirão de 87.
um campeonato que já vem cheio de novidades desde que o campeonato acabou, né? E uma briga danada se o título é do Flamengo, se o título é do Sport, se o título é dos dois. E parece que nós tivemos mais um capítulo, não foi isso? Né? É um caso que se arrasta desde que acabou o campeonato em 87, né? Uma decisão do Tribunal Regional Federal de Recife garante título exclusivo para o Sport. Pois é, dessa vez o Flamengo acabou dançando na brincadeira, né? Mas, como bem já adiantamos, é um caso que ainda vai se arrastar por bastante tempo, né? Até porque essa é uma decisão do Tribunal Regional, né? Federal do Recife, como você bem adiantou. E ainda tem a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E tudo pode se mudar novamente, né? E o caso já passou tanto por justiça comum, tanto por justiça esportiva. Agora mais essa aí também. Brincadeira, né? Tantos anos a gente não sabe quem ganhou um título, né? E você, na sua opinião, Lorena, você acha justo esse reconhecimento no esporte como o único campeão brasileiro? Desde quando a gente sabe, todo time que não joga uma partida de futebol, ele acaba perdendo por... O time que não jogou acaba perdendo por WO. Uhum. Exatamente. O Sport, ele foi pra campo pra jogar, o Flamengo não quis jogar, então o problema é dele. Se não jogou, o problema é dele. O Sport foi sagrado campeão, acabou. Eu acho justo, sim, o título pro Sport, porque foi o time que chegou lá no estádio pra jogar. Se o Flamengo não foi porque se acha melhor que todos, maior que todos, o problema é dele. Agora não vai ficar pedindo um título que ele nem jogou, né? Justamente. Teve a questão da CBF, né, que estipulou esse regulamento de um campeonato já ocorrendo por causa de algumas bobagens que o Clube dos 13, que foi quem organizou o campeonato, acabou fazendo, né? Tipo o Guarani, que foi vice-campeão brasileiro no ano, e de 86, e nesse de 87 foi rebaixado, né? Como é que pode? Exatamente. E muitos clubes que foram rebaixados para a segunda divisão sem ter merecido, porque não foram rebaixados no campeonato de 86, enquanto outros, os grandes, né, os poderosos, que fizeram a Série A. Então, justamente por isso que a CBF tinha feito o pedido de os principais clubes, os que se classificassem no módulo azul, que é a primeira divisão, enfrentassem os do módulo amarelo. E foi pra final o Flamengo e o Internacional. O Flamengo e o Inter não aceitaram jogar. E devido a isso, a CBF então fez uma nova final entre o Sport e o Guarani. E o Sport acabou sendo campeão brasileiro, né? Lembrando que acho que, se eu não me engano, teve até um parecer de um juiz, né? Que foi entregue ao time do Flamengo na época, falando que o jogo não tinha sido cancelado, porque o Flamengo tinha pedido cancelamento do jogo. Então, justamente, o próprio juiz colocou que o jogo não foi cancelado, né? E até mesmo se a gente for ver, o Sport, ele possui os documentos oficiais de 87, a taça também se encontra na Ilha do Retiro, né, com o Sport, mas acaba aí, o Flamengo acho que o máximo que pode é conseguir dividir o título com o Sport, mas ser campeão sozinho, isso jamais. Nem dividir o título, eu acho que é justo. Pois é, nem dividir, mas se ainda conseguisse alguma coisa. Então Internacional já, então esquece, Internacional, Flamengo, Guarani e Sport, o título dos quatro. Questão isso é ridículo, né? Não tem como. Não, seria do Flamengo, né? Porque o Flamengo foi campeão da módulo azul e o Internacional do módulo amarelo, né? Seria a final só entre o Flamengo e o Sport. O Internacional, foi na época que os dois, né, estavam decididos a poder seguir pra poder na época da final do Brasileirão de 87, que foi entre Flamengo e Inter, que acabou se sucedendo do Flamengo ter sido campeão. Mas o que a gente espera só é aguardar, né, quando que essa história vai terminar. E uma outra polêmica envolvendo também o Flamengo, já é um caso que está sendo encaminhado. Não é novidade. Mas qual foi? Na manhã desta quarta-feira, 2 policiais da Delegacia Especializada em Crimes de Informática compareceram ao CT do clube para entregar um documento para o Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que todo mundo viu na televisão referente a um vídeo publicado no YouTube na semana passada, em que o jogador estava aparentemente em momento íntimo. Exato, mostrando aí que o caso ainda vai longe, né? O Ronaldinho, ele tá correndo atrás dos direitos cabíveis, né? E não tem por que baixar a guarda enquanto tudo não se solucionar, né? Ele teve a sua imagem corrompida, né? O vídeo que foi rapidamente apagado pelo YouTube, eles têm essa política, né? O YouTube. E o advogado do jogador, ele segue lutando firme para que o responsável pela publicação sofra punições, né? Penais. Eles não vão achar, né? Detalhe. Isso é o que eles não vão conseguir achar. Bem, eu acho, talvez, né? Pelo menos.
Até porque a pessoa, quando ela faz um perfil no YouTube, qualquer coisa na internet, dificilmente coloca as suas referências reais, né? Sempre inventa outro nome, que mora em outra cidade, mas vão ver se consegue achar o responsável, né? E por aí estão aí essas polêmicas de hoje, 3 assuntos quentes, né, pra poder agitar o programa. E agora vamos falar de coisas boas, né, coisas dentro do campo. Tivemos uma atualização contra a Sul-Americana, né, Lorena? Já tem definido o adversário de Vasco ou Universidade do Chile. O LDU, ele venceu o Vélez por 1-0 na Argentina e já havia vencido por 1-0 em casa, no jogo de ida. E se classificou. Justamente, a LDU aí retornando... O Vasco ou Universidade do Chile. A LDU retornando às suas tradições de disputar títulos sul-americanos, né? E outra novidade foi quanto à lista dos 20 jogadores brasileiros mais valiosos, né? Nós temos aí o Neymar na lista, né? Como primeiro colocado. Jogadores que aparentemente têm um valor de mercado mais alto, né? A gente destaca que os principais jogadores que estão na frente, né, são os jovens, né? Agora não mais revelações, pelo que já mostraram no futebol recentemente. Mas a gente vê, por exemplo, aí o Lucas e o Oscar na frente de nomes como Ronaldinho Gaúcho, Luiz Fabiano, Fred. Tem o Casemiro, tem o Danilo do Santos também. O Santos vem dominando essa lista, né? Que tem Neymar, Ganso, Danilo... E o Henrique. O Henrique lá no 16º lugar. O Neymar e o Ganso são inclusive primeiro e segundo colocado. Danilo vem no 6º, né? Então a gente vê que as coisas no futebol mudaram, né? Os jogadores mais jovens estão tendo valor de mercado maior do que os mais experientes, né? E quem diria que a gente um dia ia ver essa cena, né? Agora cabe aí. Os clubes que quiserem contratar esses jogadores tem que investir pesado. E assim finalizamos mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por ter acompanhado mais um programa. E no programa de amanhã nós vamos descobrir quem vai ser o adversário da LDU, se é o Vasco ou se é a Universidade do Chile. Você conferiu o programa nas companhias de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. Na gravação de Monique Cristina, orientação e supervisão de Ezio Pessalho. Programa Minuto Bola.